na lista de exercício. Vou fazer o exercício agora de número 16. Esse é um exercício que tem uma complexidade um pouquinho maior, também não é difícil, só que tem que ler com calma. Então a minha sugestão é que você pegue, se você ainda não leu esse exercício, você pare a tela agora, dá uma lidinha no exercício primeiro e depois continue prestando atenção na explicação. Lembrando que esse exercício é do Google, então se você entrar no Google e procurar como lista de exercícios de pesquisa operacional, você deve achar ela fácil, deve ser uma das primeiras listas que você vai encontrar. Então vamos lá. Eu já vou partir do pressuposto que você leu o exercício agora. Uma refinaria produz 3 tipos de gasolina, verde, azul e comum. Então, se eu já tenho essa descrição que tem 3 tipos de gasolina, eu já sei que eu vou estar criando, então, quantas restrições? X1, X2, X3. Sendo que X1, tá certo? X1, X2, 3. Sendo que X1 vai ser a minha gasolina verde, X2 vai ser minha gasolina azul e X3 vai ser minha gasolina comum. Certo? Essa restrição que eu acabei de colocar, ela está escrita lá no problema. X1, X2, X3. Sendo que X é a quantidade da gasolina verde, X2 é a quantidade de gasolina azul e X3 a quantidade de gasolina comum. Eu sei que eu vou maximizar esse lucro. Quando eu venho aqui na parte de baixo do exercício, para quem já leu sabe disso, a empresa sabe que cada litro de gasolina verde, azul e comum dá uma margem de contribuição de 0,30, 0,25 e 0,20 respectivamente. O seu objetivo é determinar o programa de produção que maximize a margem de total de contribuição de lucro, né? Então eu tenho que construir o modelo do problema. Então se eu já tenho essa lógica, se eu já sei, né, os nomes, então eu vou fazer o quê? Uma função lucro, né? Lucro. E eu sei que eu quero maximizar essa função. Então é uma função lucro de maximização. Essa função lucro de maximização, ela segue o seguinte pressuposto, então, colegas. Olha, eu tenho 0,30 centavos multiplicado pela quantidade de X1, que é a gasolina, no caso aqui verde, mais 0,25 centavos para cada quantidade de gasolina azul, mais 0,20 centavos, tá certo? Para a quantidade de gasolina comum. Então essa equação aqui é a equação que rege todo o nosso problema. Quando eu for lançar em algum software específico, eu tenho que lançar essa equação como sendo a minha função objetivo. Mas isso vai ter um vídeo só explicando como é que faz isso depois. Então prestem atenção. Essa aqui é a função de lucro. Se eu pensar de uma forma grosseira, se eu tenho uma margem de contribuição de lucro maior do X1, eu colocaria todo mundo produziria só X1. Só que eu tenho algumas restrições na minha fábrica e algumas restrições de venda. Isso me impede de produzir só X1, que é a que me dá mais lucro. Então essas restrições é que vão definir, ou me ajudar a definir a melhor programação. Se eu tenho restrições, então eu tenho que ler a equação. Vamos voltar aqui para a equação e prestar bastante atenção no que está dizendo. Olha, a primeira coisa que está na minha equação é falando que cada tipo de gasolina requer aditivos diferentes, né? Ele tem gasolina pura, octana e aditivo. E que ele tem quantidades definidas de 9.600.000 para gasolina pura, 4.800.000 para aditivo, para octana e 2.200 para aditivo. E que isso está restrito às seguintes lógicas de especificação. Então ele me dá a especificação do problema. Ele fala que a gasolina verde ela precisa de 0,22 de gasolina pura, 0,50 de octana e 0,28 de aditivo. E assim ele faz para todas. Mas então vamos pensar. Se eu tenho várias itens, né, ou várias matérias-primas que eu vou misturar nessa gasolina, cada uma dessas matérias-primas é uma restrição. Eu tenho uma quantidade limitada de matéria-prima e eu tenho uma especificação que eu tenho que ter, né? Então cada uma dessas tem que atender. Então vamos começar então pela parte da gasolina pura. Quanto de gasolina pura eu vou gastar? Aqui na minha restrição, eu vou colocar aqui para ficar fácil para entender, escrever assim, ó, pura. E essa pura aqui vai ser a minha restrição de gasolina pura. Então, eu sei o que? Eu vou gastar gasolina pura na gasolina verde, que eu vou gastar octana na gasolina
a gasolina pura, desculpa, na gasolina azul e vou gastar gasolina pura na gasolina comum. Pronto, não tem como eu fugir. Todos os três eu vou gastar gasolina pura. A questão é quanto de gasolina pura eu gasto nesse, quanto eu gasto nesse, quanto eu gasto nesse, né? Porque isso aqui não é a quantidade, então para cada litro de gasolina verde, eu gasto uma quantidade de pura. Para cada litro de gasolina azul, eu gasto uma quantidade de pura. E para cada litro de gasolina comum, eu gasto uma quantidade de pura. Então eu correlaciono o X1 daqui com o X1 daqui, que quer dizer quantidade. Então voltemos aqui de novo na minha restrição. A minha primeira restrição, eu digo que eu tenho 0,72 de gasolina pura para o comum, 0,52 de gasolina pura para azul e 0,22 de gasolina pura para verde. Então, vamos começar aqui, 0,21 para verde, né? Então, eu vou só escrever aqui 0,21 para verde, 0,21 não, perdão, 0,22. Eu li errado. 0,22, 0,52 e 0,74. Então, esses valores aqui de 0,22, 0,52 e 0,74 são as quantidades para cada litro. E eu sei, pelo meu problema, que está aqui descrito bem claro, que eu tenho disponível 9.600.000, né, litros dessa gasolina pura. Então, eu vou estar restrito ao quê? Vamos pensar agora. Ele falou que cada litro de gasolina verde, ele exige 0,22 litros de gasolina pura. Então, eu posso ter aqui na minha equação, teoricamente, muita gente vai pensar, professor, então tem que ser igual a 9.600.000. Só que, presta atenção, se eu, dentro dessa equação, conseguir produzir com o mínimo de matéria-prima e deixar um pouquinho de estoque, tem problema? Não. Então, se não tem problema de deixar um pouquinho de estoque, porque eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível. Eu não preciso jogar matéria-prima fora. Então, eu sei que esse valor aqui, o total, essa quantidade total de gasolina pura, ela tem que ser menor ou igual a 9.600.000. Tá certo? 9.600.000 litros. Professor, mas e como é que eu vou saber que ele vai usar tudo? Ele não quer maximizar o lucro? Quanto mais ele usar, ou quanto mais ele fabricar, melhor. Então você pode ficar tranquilo que ele vai consumir esses 9.600.000 ou menos. Ele vai tentar gastar o máximo possível disso para ganhar o máximo de lucro possível. Mas, matematicamente falando, se eu tiver, por exemplo, que deixar um pouco em estoque e ganhar o mesmo valor do que consumindo todo o estoque, não seria melhor eu deixar esse estoque? Porque estoque é dinheiro. De certa forma, eu tenho um material parado, eu tenho um passivo ali parado. Então, é melhor eu ter, pelo menos, um pouco mais de dinheiro do que eu gastar esse passivo e não ganhar nada com ele. Eu gastar essa matéria-prima e não ganhar nada com ela. Beleza? Então, agora, já expliquei essa primeira parte, vamos fazer as outras mais rápidas. Então, qual que é a segunda gasolina que eu tenho, o segundo item que eu tenho de matéria-prima? É a octana. Então, eu vou colocar aqui, ó, na minha octana. E essa octana eu já vou fazendo agora a equação montada. Vai ser o quê? O problema diz, que já está com problema do lado da Malida, eu não vou voltar com a câmera lá, vou deixar ela direto aqui. Então, o problema já diz assim, ó, eu tenho 0,50 de octana para X1, então eu tenho 0,50 para X1, mais eu tenho 0,34 para X2, que é a minha gasolina azul, mas eu tenho 0,20 para minha gasolina comum, que é a X3. E ele diz lá naquela restrição que a gente leu antes, o seguinte, que eu tenho 4.800.000, então isso aqui tem que ser menor, igual a 4.800.000, pelo mesmo princípio que foi passado anteriormente, ok? E agora a gente vai para a final, que é o aditivo. Aditivo. Então esse aditivo segue os mesmos princípios. Presta atenção. Eu preciso de 0,28 de aditivo para X1, correto? Mais eu preciso de 0,14 de aditivo para X2 e eu preciso de 0,06 para X1. Para X3, desculpa. E esse valor tem que ser menor ou igual ao quanto eu tenho disponível, que no caso do meu problema é 2.600.000.
e 200 mil litros. Espero que todos tenham entendido isso. Então aqui já são as minhas primeiras restrições. Olha, a restrição que eu tenho de disponibilidade de gasolina pura, disponibilidade de octana e disponibilidade de aditivo. Todas essas disponibilidades estão ligadas diretamente com a minha função lucro, porque a quantidade que está aqui está descrita em todas. Tranquilo. Agora vamos continuar vendo o problema. Esse eu vou até voltar aqui para ler com calma com vocês, para vocês entenderem. Olha, como regra de produção baseada em demanda de mercado, o planejamento da refinaria estipulou que a quantidade de gasolina comum deve ser no mínimo 16 vezes a quantidade de gasolina verde e que a quantidade de gasolina azul seja no máximo igual a 600 mil litros por semana. Então, olha só, eu tenho mais duas restrições que são restrições de operação. Então, a primeira restrição de operação que eu tenho é que a gasolina comum tem que ser no mínimo 16 vezes a quantidade da gasolina verde. A minha gasolina verde, como vocês podem ver aqui, é X1 e a minha gasolina comum é X3. Então presta atenção, eu sei dessa forma então que eu posso vir aqui e dizer que X3, que é o que eu tenho aqui, ele tem que ser pelo menos o quê? 16 vezes, o valor, olha, estou falando no mínimo. Podem ler aqui, ó, a palavra mínima, que é o legal, 16 vezes, no mínimo, igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Então, esse X3, ele tem que ser, no mínimo, 16 vezes a X1. Então, deixa eu colocar o X1 aqui, só para a gente ter ele aqui. Ah, professor, podia ter posto ao contrário? Podia, não tem problema. Então, vamos pensar. Se eu quero que esse seja 16 vezes maior do que esse, eu preciso fazer o quê? Multiplicar esse daqui, Multiplicar esse daqui por 16 ou multiplicar esse aqui por 16? Multiplicar. Esse aqui, tá certo? É o valor da gasolina comum. Ela tem que ser maior, igual, que 16 vezes X1. Olha, professor, mas por quê? Olha, se eu tiver 1 litro dessa daqui, se eu tiver 16 litros dessa, ele vai ser 16 vezes essa aqui, que vai ser 1. Se eu colocar 2 litros dessa, eu tenho que ter 32 dessa. Então, essa regrinha simples aqui, ó, de que x3 tem que ser maior ou igual que 16 vezes x1, já é o suficiente para atender restrição de produção. Vou até colocar ela aqui, que é de produção. Primeira produção e a segunda restrição de produção, que vai ser o quê? A primeira, que a gasolina comum seja 16 vezes maior do que a gasolina verde, Deixa eu ver aqui, é verde. E agora eu vou pegar a segunda restrição, que vai ser qual? Olha, ele fala que a quantidade de gasolina seja no máximo, ó, a quantidade de gasolina verde. Opa, peraí, que tem embalado. A quantidade de gasolina verde. E que a quantidade da gasolina azul seja no máximo 600 mil litros por semana. Então, a gasolina azul é X2. Então, eu tenho que saber que X2, que é a minha gasolina azul, tem que ser menor ou igual a os 600 mil por semana. Pronto. Se você ler lá, você tem todas as restrições. E lembrando que X1, X2 e X3 tem que ser maior ou igual a 0. Porque a gente não pode aceitar que tenha variáveis negativas. Isso aqui nunca pode esquecer, tá, gente? Então vamos dar só uma revisadinha aqui correndo para finalizar essa equação. Primeiro, meu lucro está ligado às quantidades de cada um dos meus combustíveis, Então, X1, X2, X3, aqui está. Eu tenho todas as minhas restrições ligadas a X1, X2 e X3, tá vendo? Então, a gasolina pura, a quantidade de gasolina pura que eu tenho em X1, em X2 e X3, a quantidade que eu tenho em cada um. Essa daqui que é um pouquinho que você tem que pensar, ó, que eu tenho um X3 aqui, tem que ser maior ou igual a 16. Se eu tivesse 2 desse aqui, seria 32.
32, então x3, que seria a gasolina comum, teria que ser mais do que 32 ou igual a 32, então atende ao requisito. E o último requisito, que eu já expliquei anteriormente. Ô, gente, espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou resolver esse problema e o problema anterior, que eu gravei no vídeo anterior, no Calc, utilizando a ferramenta Solver. Quem tem o Excel vai usar do mesmo jeito, mas isso eu explico no outro vídeo. Qualquer dúvida, me manda mensagem ou faz a perguntinha aqui embaixo. Obrigado a todo mundo, um abraço.